A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, hoje 15 de novembro de 2018, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em 2 Timóteo 3:1, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, meus amados irmãos, aqui Paulo, o apóstolo de Jesus, revelado a ele pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo já nos revelou que nos últimos dias, tempo trabalhoso, né? Então, o que diz? Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, meus amados, os dias que estamos vivendo agora, são esses dias que o Espírito Santo revelou a Paulo, são os dias que estamos vivendo agora. Isso fala dos tempos perigosos, difíceis, que os cristãos que estiver vivos imediatamente antes do arrebatamento vão presenciar. Então, são esses dias que o Espírito Santo revelou a Paulo, são esses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nos últimos dos últimos dias, entendeu, meus amados? Então sobrevirão esses dias antes que venha do arrebatamento, sobrevirão esses dias trabalhosos, dias difíceis, entendeu, meus amados? E continuando aqui em 2 Timóteo 3:2, que diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos. Então, aqui em 2 Timóteo 3:2, o Espírito Santo revelou a Paulo, aqui o que diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Aqui afirma, irmãos, são os cristãos, você entendeu? Isso aqui o Espírito Santo revelou a Paulo, essa passagem aqui revela os cristãos hoje, os cristãos que não querem nada com Deus, entendeu? Que eles se preocupam com eles mesmo, eles não estão preocupados nem com as almas que estão se perdendo, as almas que estão morrendo e o destino está indo para o inferno. Eles não estão preocupados com essas almas mais. Você entendeu? Eles estão preocupados com a vida deles próprios. Se eu estou bem, eles se preocupam assim: não, se eu estou bem, o que importa é eu estar bem, eu não estou nem aí para os outros, entendeu? Então, é o que o Espírito Santo revelou a Paulo aqui, entendeu? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Então as pessoas hoje, ela preocupa com si mesma, ela não está preocupada com o próximo, você entendeu? Ela não está preocupada se ela está bem, não, se eu estou bem, se a minha vida está boa, eu não estou preocupado, não estou nem aí. Então essas igrejas hoje, meus amados irmãos, igreja cheia de gente, você entendeu? E estão louvando a Deus, mas não sabe que os louvores deles é da boca para fora. Os louvores da maioria dessas igrejas não passa do teto da igreja, ela não chega ao céu, você entendeu? Não chega ao céu, eles não passam do teto da igreja. Esses louvores são pessoas que louvam a Deus de qualquer maneira. O Senhor diz na sua palavra: esse povo me louvam da boca, mas o coração está longe de mim. Então são os dias que estamos vivendo hoje, você entendeu, meus amados? Aqui, continuando em 2 Timóteo 3:4, diz assim: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites de que amigo de Deus. Então amigo dos deleites, estão preocupados com eles. Se eu conseguir meu carro, se eu conseguir minha casa, se eu conseguir o meu apartamento. Então eles estão preocupados com a vida deles, e as almas estão morrendo, e estão perecendo, e estão indo para o inferno. Assim, ninguém quer estar preocupado com o próximo. Eu estou falando isso aqui de cristãos, você entendeu? Eu estou falando aqui de cristãos, não estão preocupados com o irmão, se o irmão está passando dificuldade, se o irmão está precisando de alguma coisa. Não, ele está preocupado com a vida dele. O cristão, a maioria dos cristãos hoje está preocupado com a vida dele. Não, se eu estou bem, eu não estou nem aí para o irmão, se ele está passando fome, se ele não estou nem aí. Mas às vezes a pessoa tem
tem com que ajudar aquele irmão que é próximo, que está passando dificuldade, mas não ajuda. Mas uma coisa ele ajuda, ele fala mal, ele fala mal, ele fala, aquele irmão está passando dificuldade, está passando necessidade, é porque está em pecado com Deus. Então está em pecado com Deus, por isso que aquele irmão está em dificuldade, o irmão não prospera, é a mesma vida de dificuldade, mas não é assim, meus amados, não é assim. Tanto é que tem a parábola do rico e do Lázaro, você entendeu? Lázaro vivia de migalhas, Lázaro ele tinha umas enfermidades, ele era leproso, você entendeu? Os cães vinham lamber a chaga deles e mordiscava, você entendeu? Lázaro passou momentos terríveis. Aquele rico pensava que Lázaro era amaldiçoado por Deus, mas os meus amados irmãos sabem o que aconteceu. Quando o rico morreu, a alma dele foi para o inferno, e o pobre morreu, a alma dele foi para o céu. Então tá aí, esse rico representa os cristãos hoje. Essa parábola de rico e Lázaro, o rico representa os cristãos hoje, você entendeu, meus amados? E o Lázaro, ele representa o verdadeiro cristão. Lázaro, ele não vivia, ele não tinha um anjo que guarda, ele não vivia com um anjo guardando ele, o Deus vivia dentro dele, o Espírito Santo vivia dentro dele. Entendeu, meus amados? Então, essa maldita teoria da prosperidade pensa que o irmão está passando dificuldade, que o irmão está passando necessidade, que o irmão é amaldiçoado por Deus, que o irmão está em pecado, mas não é isso, meus amados, não é isso que as Escrituras dizem. Então é como o Senhor diz lá para a igreja de Laodiceia: rico sou e nada tenho falta. Então a maioria dos cristãos hoje é como nós estamos dizendo, nós estamos vivendo na igreja de Laodiceia: rico sou, os cristãos hoje, rico sou e nada tenho falta. E o Senhor diz, não sabe que são pobre, nu e é um desgraçado, pobre, nu e desgraçado. Você perante o homem, você está maravilhosamente, mas perante Deus, meu amado, você está uma maçã podre, você entendeu? Perante Deus, você está um olor muito forte, Deus não suporta mais, você entendeu, meus amados? Então, essa palavra aqui que nos diz é isso. Então, continuando aqui, meus amados, eu vou em Daniel 12:4, que diz assim: aqui foi o Senhor que revelou a Daniel, selando as profecias do cumprimento futuro. Aqui o Senhor revelou a Daniel os cumprimentos do futuro, que são os dias que nós estamos vivendo hoje. Que diz assim, em Daniel 12:4: tu, pois, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Então, meus amados, o que significa? Significa que Daniel foi dado o plano a respeito do destino futuro, você entendeu? O destino futuro, que são os dias que nós estamos vivendo hoje. São os dias que nós estamos vivendo hoje, você entendeu, meu? Essa profecia aqui, o Senhor profetizou, falou para Daniel sobre a respeito de Israel. Então nós temos que olhar para a figueira que é Israel, entendeu, meus amados? Então, as profecias que acabaram de ser entregues a Daniel se referem ao fim dos tempos. Essa profecia que o Senhor acabou de falar a Daniel, fecha esse livro, porque é das coisas que vão cumprir, e vão cumprir exatamente na época que nós estamos, nos dias nossos, esses dias trabalhosos que estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, entendeu, meu irmão? Então continua assim, continuando, diz assim: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Meus amados, aqui se refere ao tremendo aumento da tecnologia, que fez grande estreia no século XX. No século XX para cá, a ciência, a tecnologia tem se multiplicado muito. Assim como o Senhor profetizou a Daniel, está acontecendo nos nossos dias. A ciência multiplicou muito. Israel, meus amados, os melhores aplicativos são feitos por mão de judeus, dos israelitas, entendeu? Os israelitas têm uma inteligência muito grande. Os melhores aplicativos, a ciência, as maiores descobertas são feitas pelo povo de Israel. Então o Senhor estava fazendo essa profecia para o povo de Israel, entendeu, meus amados? Então os israelitas hoje são um povo inteligente.
Você entendeu? Um povo que tem uma sabedoria muito grande sobre ciência, sobre tecnologia, você entendeu? Sobre aplicativos, os melhores aplicativos são feitos por mão de judeus. Então, meus amados, Israel, essa profecia aqui é para Israel. Então o Senhor diz, olhai para a figueira. O Senhor diz lá em Mateus 24, olhai para a figueira. Então a figueira já floresceu em 1948 e de lá para cá vem só aumentando, você entendeu, meu amigo? A tecnologia, o avanço da tecnologia, você entendeu, meus amados? O Israel, os árabes atacam Israel. Israel ele nunca atacou ninguém. O Israel ele só faz se defender. O Israel ele nunca teve iniciativa de atacar, você entendeu? O Israel ele só faz se defender. Israel ele não ataca, ele só faz se defender dos ataques dos inimigos. Você entendeu, meus amados? Então, e continuando aqui, diz assim, e também se refere ao conhecimento, aqui também no último diz assim, para outra a ciência se multiplicará. E também se refere ao conhecimento da palavra de Deus, meus amados, que aumentará grandiosamente nesses últimos dias. A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus tem se aumentado grande e poderosamente nesses últimos dias, especialmente ao conhecimento a respeito da profecia bíblica. Porque a Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles são livros codificados. São livros codificados que o Senhor já deu, já codificou tudo, você entendeu? Mas era para ser revelado nos nossos dias. Por que nos nossos dias o avanço da tecnologia? Devido ao computador. Então, devido essas revelações só poderia ser feita através dos computadores, que são o código da Bíblia. Entendeu? Que são os primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco.